A gente mudou não só o nosso modelo de negócio, mas também a nossa identidade. Possibilidade de fazer um negócio diferente com o material da Michelangelo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Marmorizou. E hoje, aqui ao meu lado esquerdo, esta beldade... Não é o Ricardo. Franciele Boetner. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui mais uma vez representando o Ricardo Stuck e hoje com pessoas muito especiais. Hoje vamos fazer uma outra apresentação. Hoje teremos o apoio dele, que veio direto lá do Paraná, o rei da paginação. Ele é VIP. Na Vindo verdade, do interior do Paraná. Ele faz... Exatamente. Na verdade, ele foi um dos fundadores do primeiro episódio do podcast, ele que incentivou, né? Guto Bedete, seja muito bem-vindo mais uma vez, meu irmão. Muito Galera, bem-vindo, Gutão. Muito obrigado de novo. Para mim é um prazer estar aqui de novo, né? Nesse episódio. O primeiro ele foi o teste e saber aonde a gente está chegando com essa pessoa maravilhosa do meu lado, né? Marcelão. É isso aí. Que vai trazer um pouco da história e ver a essência da empresa que ele trabalha, que eu sou fã demais e a gente está aí para só crescer. É isso aí. E aí o nosso convidado é Marcelo Zicarelli da Michelangelo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. É um prazer enorme, né? É um orgulho poder participar, né? Esses tempos a gente estava falando de orgulho de pertencer. E orgulho de pertencer a Michelangelo, mas orgulho das participações que a gente tem. Eu estou muito orgulhoso de poder estar aqui com vocês, né? Pessoas do mais alto quilate e que desenvolvem esse trabalho tão bacana para o nosso setor, né? Para a integração do setor, conteúdo ao setor, informação, e de uma maneira tão alegre e natural, né? Esse é o nosso modo Marmorizou de ser, é isso aí. Não, foi interessante, nunca vi nada, um script foram 10 páginas que você me mandou, né? Sobre preparação para isso. Nós somos bem preparados, né, meu amigo? Preparou bem, né? Marcelo, fica à vontade, a casa é sua, e eu queria que você contasse um pouco da sua história. Opa! Então, estamos aqui já com 51 anos. Eu comecei... 51 anos? 51. Tá inteiro? Meu Deus, obrigado. Faz parte. Dolomítico, né? Resistente. Boa. Ai. Não, então, já 30 anos aí na estrada, né? Comecei muito cedo, também casei cedo, tive filho meio cedo, né? Então tive que me esforçar bastante aí para desenvolver profissionalmente. Comecei no grupo Roca, na Insepa, na área do industrializado. Como é que nosso inimigo aí, nosso inimigo, mas foi lá que eu comecei. Como é que é? E tenho orgulho disso também. Sensacional. Eu fiz comércio exterior, então na ocasião eu estava mais direcionado na exportação, mas daí fui me desenvolvendo dentro da empresa, né? Certo. E fui um dos gerentes mais novos lá na exportação na Insepa. Depois participei do comitê executivo, fui convidado a trabalhar nos Estados Unidos, 6 anos pelo grupo também, e depois também trabalhei um pouco na área do grupo, na área de sanitários, e depois agora faz uns 10 anos que eu tô na Michelangelo em Curitiba, né? Caramba! Um pouquinho breve resumo aí. Ganhou essa experiência maravilhosa, que deve ter sido uma loucura trabalhar num grupo Insepa independente, né? Aprendeu muita coisa. E como é que foi como é que você conheceu a Michelangelo para migrar assim? Bom, a Michelangelo a gente conhece desde sempre, né? Na origem, a Michelangelo é de Curitiba, né? Onde a Insepa estava, e a Michelangelo fazia as feiras. A gente sempre foi muito amigo dos executivos e da família Michelangelo ali, né? Fazendo feiras fora. Na época não era muita gente que ia para as feiras, né? Então a gente estava junto, recebia o pessoal da Michelangelo, teve até alguns amigos, né, que trabalhavam na Michelangelo desde aquela época, né? Então sempre teve um contato assim, né, próximo, né? Dia 22 de julho em São Paulo acontecerá o Marmorizou Day. 10 horas de muito conteúdo exclusivo sobre o setor de rochas. Então, se você é marmorista, distribuidor, indústria, arquiteto, designer de interiores e quer aprender mais sobre o universo das rochas naturais e como fazer a gestão desses materiais dentro da sua empresa, clique aqui em Saiba Mais e se encontre com a gente no maior evento do setor de rochas. Certo. E aí, como é que foi a sua integração no trabalho da Michelangelo hoje, né? Você entrou lá fazendo o quê e como é que você foi desenvolvendo dentro do grupo? Na verdade, foi uma coisa muito engraçada, né? Porque
eu vinha de trabalho muito forte, uma dedicação muito grande, e eu queria dar um tempo, assim, um pouco, né? Relaxar, eu estava para ser consultor, trabalhar com um amigo no empreendimento de importação de um produto americano para o Brasil, e eu fui na Michelangelo porque era um produto que encaixaria na Michelangelo. Na época, o diretor da Michelangelo era o Giovanni Araldi, que é meu amigo, e o Giovanni, essa história tá engraçada, a gente fala sempre com ele, fala, Por favor, histórias engraçadas, a ele gente falou, adora. ele falou, Marcelo, a vida não é só sobre dinheiro, né? Veja a oportunidade de nós trabalharmos juntos, né? Eu falei, nossa, Giovanni, realmente, vamos lá, né? E eu acertei com ele que seria um trabalho assim de algumas horas por dia, não seria integral 8 horas, né? E falei, bom, vai ser ótimo, né? Trabalhar com amigos, tá? Um trabalho legal. E vamos em diante, né? Bom, 6 meses depois, Giovanni recebe uma proposta, sai da Michelangelo e deixa tudo lá. E você fica lá. E eu pergunto pra ele, e aí, amizade, aquela história de trabalhar, dinheiro não é Dinheiro tudo. não é tudo. Estamos uma família. Caraca. E daí foi, e daí começamos a dedicação total, né, na Michelangelo, e foi muito bom. A cada passo a gente começou a se integrar mais e ter um carinho maior. Dou Só muito bem com a Priscila, a gente começou a desenvolver, a empresa estava num momento de transição, a Michelangelo, na ocasião, ela tinha marmoraria, ela trabalhava com material importado, e, e as jazidas próprias era uma participação não muito grande do todo, né? E a participação na Michelangelo dentro do país também era um pouco mais limitada, muito concentrada em Curitiba. E a gente acabou fazendo um par de anos depois um turnaround nela, falou assim, nossa, marmoraria não é nosso negócio, né? A gente tem as jazidas, vamos focar nas jazidas e vamos para cima. Não tem por que ficar trazendo material importado também. E ali a gente mudou não só o nosso modelo de negócio, mas também a nossa identidade de trabalhar produto natural próprio nosso, né? E até era uma pergunta, falei, mas Marcelo, como é que vocês vão fazer, né? Como é que eu vou tocar uma empresa com basicamente um produto? Porque o mármore branco Sim, era o nosso exatamente. É o que eu falo carro-chefe, para os né? outros, que a Michelangelo trabalha só com produtos Michelangelo. Aonde tem a Michelangelo, eu falo para você, né, Marcelo? A Michelangelo, depois do Marcelo, é outra empresa, né? Tem a Michelangelo antes todo mundo junto, e tem a né? Michelangelo depois, entendeu? Uau. Não, Você faz um trabalho todo mundo sensacional, né? todo mundo junto ali, trabalha em equipe de todo mundo. Mas, e era engraçado que os vendedores falavam assim, Marcelo, mas como é que eu vou fazer, né? Porque eu vendo hoje 200, 300 mil, né? Só que uma boa parte disso é serviço, outra parte é material, né? E eu falei, cara, você vai ver, quando a gente focar nisso, o negócio vai voar, né? E a turma focou e foi porque eu falei, olha, veja tudo o que é, né? Porque tem uma característica do trabalho de marmoraria, você trabalha direto com o consumidor final, ele pesa, ele tem uma dedicação de energia ali, né? Perfeito. E ela não é fácil, você tratar com o cliente final é uma arte, né? Você tirando essa parte de serviço, porque também o cliente final brasileiro, na parte de serviço, ele tem uma exigência que você não sabe a percepção exata de onde é e como. E o fato de você limitar a venda na chapa e a escolha e a autorização na chapa te permite fazer muito mais do que quando você faz vendendo o todo, né? Sim. E daí, nesse caso, essa vendedora específica, 200, 250, hoje ela vende 750 só de chapa, sabe? Caraca. Então é uma evolução muito grande na dedicação a isso, né? E porque depois você começa a ter uma questão do movimento mais da parte estratégico também, e na parte de entender o mercado e as oportunidades de mercado. E as oportunidades de mercado só vão aumentando à medida que você vai entendendo o mercado e crescendo dentro dele. E depois teve movimentos muito bacanas, o movimento da própria Revestir, a gente começou a fazer estandes conceituais, começou a agradar muito ao gosto dos arquitetos, né? Os arquitetos começaram a se identificar, porque os arquitetos eles também entendem o glamour da rocha natural. Só que os arquitetos no Brasil, eles são extremamente bem tratados pelo industrializado. Você acha que esse segmento hoje que o pessoal trabalha muito e usa como diferencial de paginação de veias, você acha que se iniciou pelo trabalho de agregação de valor no material dos mármores da Michelangelo? Putz, falar que foi dos mármores da Michelangelo, eu não sei te dizer, não mas especificamente assim, começou dali, mas você acha que o trabalho que vocês começaram a gerar valor em cima disso
ajudou nessa crescente dessa... Assim, eu tô há 10 anos, né? E eu sei que antigamente o comentário era muito geral de que os mármores muito veiados ou muito trabalhados, Por isso que eu ninguém tô queria, perguntando, né? exatamente. Ninguém queria, né, Adriano? Não, tá certíssimo. Então, daí vem aquela dificuldade, e quando eu também entrei, eu comecei a escutar muito, era sempre, eu quero um mais clarinho, muito clarinho. Sem manchinha, né? Nada, assim. Mas eu falei, putz, mas essa é toda a característica do material, como que é o clarinho, né? Exato. Mas com certeza uma das grandes valorizações do nosso mármore é a questão dos veios. E como você trabalhar os veios, né? Os casamentos dos veios, o book match, né? Perfeito. Isso realmente. Porque quando você faz uma meia esquadria ou trabalha a veiatura, você torna aquele ambiente ou aquele móvel uma réplica da natureza mais própria ainda, né? Perfeito. Então, Exatamente. Eu, na verdade, a Michelangelo ela faz parte da minha história dentro de 5 anos, justamente pelo material exótico. O material exótico ele sempre existiu, né? Então ele sempre esteve aqui no Brasil e o Brasil exporta para o mundo inteiro. Pelo fato de eu ter morado nos Estados Unidos e ver muito material exótico lá, eu vi uma oportunidade. Eu falei, cara, é o que eu falei na Michelangelo esses dias que eu estava palestrando, eu falei, cara, eu vi uma oportunidade de fazer um negócio diferente com o material da Michelangelo. A minha história de crescimento, apesar de a gente ser parceiro, a gente sempre estar em contato, foi através do material exótico. Eu falei, vou ter que fazer alguma coisa diferente de uma empresa que, né, eu tinha 70 metros, hoje tem 800. Como é que eu ia chamar um arquiteto dentro de uma empresa de 70 metros? E é muito A louco única isso, porque coisa era fazer coisas esse diferentes. trabalho que a equipe da Michelangelo começou a fazer para poder evidenciar esses materiais e fazer esse casamento de veio, se encontrou junto com a necessidade que você trouxe dos Estados Unidos de se diferenciar e nesse produto. Por isso que hoje, você trabalha mais com Michelangelo? De porcentagem, quanto assim do seu movimento de material lá? Cara, eu acho que 80% dos meus materiais são Michelangelo. Só que eu vi a oportunidade de eu conseguir, tipo Isso. assim, fazer minha parte e levar pessoas. Porque assim, se vai uma empresa boa, que o material, eu acho assim, o material lhe ajuda demais. Então eu vejo na rocha do Michelangelo, pelo lote eu já sei o que dá para fazer, já sei qual que é o lado que eu coloco. Então, isso me ajudou muito, né? Exatamente. A minha empresa não tem, que nem eu falo para os outros, não tem endereço, porque eu vendi o meu nome junto com o produto, né? Perfeito. Imagina se fosse um produto que não desse tanto... Pegou um produto valor agregado, idealizado exato. E você agregou junto com o serviço que você executa em E cima a dele. parceria que eu tenho, tipo assim, eu sou bem feliz que eu tenho as portas abertas, né? A Michelangelo, a gente conversa desde o Marcelo, quanto a parte da equipe dele, a Priscila também, então eu sou bem visto. Você sabe que a galera tem um murmurinho aí, que você tem umas porcentagens da Michelangelo. Então, na A verdade, galera fica pergunta, já reclamando, pode fazer ou tá cedo? Não, pode fazer. Pode, amor. Qual a porcentagem que você tem? Na verdade, a gente veio para São Paulo para a gente que os caras ligam lá no RH. Negociar. Os caras ligam no RH lá, pô, Michelangelo, você só manda os material top pro Guto, pô. É difícil assim trabalhar. Eu sempre brinco, ó, toda vez que o Guto faz uma postagem, a gente ganha uns 2, 3 clientes e perde 3, né? Porque também, ao mesmo tempo, mas por que só o Guto tem os materiais? Uma ciumeira, né, mano? Mas não é, que o Guto, ele planeja muito bem as obras, usa a Exato. vida com antecedência, compra com antecedência, que a gente tem tempo de separar, e isso é muito importante no material exótico, você não pode esperar para o último minuto, né? É Precisa importante da você preparação. comprar com antecedência, né? Para mim, na verdade, é um prazer. O Marcelo acabou de falar uma frase que eu sempre falo, né? Não, para mim não é o dinheiro, eu quero deixar uma história. Eu quero deixar alguém saber o que eu fiz, o que eu consegui proporcionar para o nosso setor. Tem pessoas que eu inspirei, né? Só que é todo um conjunto, né? Você, desde da pedreira até chegar no depósito, depois ir para a marmoraria, até chegar na casa do cliente, eu acho que a gente entrega sonhos e o resultado é o dinheiro. Então, hoje a gente tem um nome a zelar, né? Que a gente tem que fazer, tem que seguir um trabalho que ele seja... para mim, que seja subindo sempre, mas eu quero deixar a história, né? Então, e a Michelangelo, ela faz parte da minha história e vai fazer, né? Essa questão das outros falar que às vezes eu tenho uma parte, é porque eu acreditei na empresa, né? Eu falo muito bem da Michelangelo, e para quem eu consiga que tenha
a oportunidade de ter esse material em casa, eu sempre vou indicar. Na verdade, para Uma mim, coisa legal, só jogar um Com pouquinho vontade. pro Guto aqui, Adriano, é que é interessante que ele trabalha, faz o casamento dos veios e trabalha muito bem os materiais e as diferentes padronagens que tem estéticas, mas cada obra que ele faz é uma obra diferente, Uhum. tem sua história. perfeito. Não é essa coisa Eu não gosto de do fazer igual. copy-paste. Ah, não, Uhum. fiz um bonito, tá aqui, o bookmatch é assim, Uhum. e ele só vai. Na Não, próxima não. é igual. É tipo de um artista Uhum. mesmo. Cada obra ele entende o cliente, entende a obra e ele desenvolve dentro do material como ficaria melhor na obra. E não né? só Acho que isso é veios, muito né? legal, Tem uma né? churrasqueira que você fez, que você usou a parte que você chamava de negativa. Como é que é? Exato. Que é uma parte que Eu não chamo a tinha... parte morta da chapa, né? É que É. quando eu comecei a enxergar muito o material exótico, quando você vai falar para o cliente, tem muita coisa que eu faço inteiro para não dar problema. Você imagina se eu fizesse um negócio daquele dividido, né, na churrasqueira e mandasse para o cliente e falar, não, isso aqui é diferente do outro. Então eu enxergo muito a parte morta, que a gente chama, entre aspas, né? Que é a parte que não Tinha tem uma veio parte, e a tal. chapa ela começava de um jeito, ela terminava de outro. Poxa, Então o que eu vou natural. fazer com um triângulo? Porque se fosse juntado, daria um triângulo. Aí eu vi a oportunidade e falei, ó, você confia em mim? Eu vou fazer isso daqui na sua churrasqueira. E Uhum. fiz. Hoje em dia, essa churrasqueira em especial, ela tá no catálogo da Michelangelo. Então Legal. tem... Sim, É você acreditar no negócio e ter a recompensa. é isso aí. Eu jamais imaginava que ela estaria no catálogo da Michelangelo, mas para mim é uma recompensa. Fala assim, não, cara, você pensou nisso, você estava com a equipe, foi para cima e o negócio deu certo. Então, para mim, cada chapa é uma história. O Marcelo falou e eu falei também sobre isso, eu falo, eu não gosto de ficar fazendo coisa igual para um para outro. Você nunca vai ver um cliente meu com a mesma paginação na casa dele e no vizinho, ou próximo. Então, cada projeto é um desafio e eu só acredito vendo, porque a gente tem o visual e a gente imagina, mas ver pronto é outra coisa. É Eu muito acho que bonito, é né? mais importante que ter uma parte da Michelangelo, né? Como dizem, é ser parte Pô, da tá ficando Michelangelo. boa nisso, hein? Não, mas é porque ele faz Os parte, né? comentários parciais, então, né? Já são totalmente Não, porque você faz parciais. parte da história, né? É que Você assim, constrói a que é história, uma- depois você aparece, essa recompensa que você fala, né? é De uma estar no empresa que eu catálogo, é acredito, ser né? Não é porque a parte. gente está aqui, às vezes as pessoas acham engraçado, né? Eu acredito na empresa, eu falo porque eu acho que tem valor, né? Então entrega valor, né? Então Exato. isso é muito importante. Dá para ver Marcelo. é muito bonito ver isso aí, porque a gente enxerga a parceria entre Uhum. prestador de serviço e parceiro de industrial, Ah, sabe? sim. E hoje o nosso setor precisa cada vez mais de parceiros sólidos como Porque o com essa nosso parceria. Mas não podia ser diferente, né, Adriano? Porque a nossa obra-prima final está na mão dos nossos parceiros marmoristas, né? Exatamente. Uhum. A gente pode fazer o trabalho, o melhor trabalho, desde a extração até o beneficiamento da chapa, né? Tomar o maior cuidado em todos os aspectos, seja estéticos ou estruturais, mas na mão do artista, né? É onde ele Exatamente. vangloria. É uma coisa bem engraçada só comentar também, porque é engraçado que às vezes o pessoal fala, pô, o Instagram de vocês tem um monte de obra bonita, mas você manda as chapas não são as que estão no Instagram. Eu falo, não, espera um pouco. Se eu te mostrar a chapa com qual cada marmorista fez esse trabalho, você não vai acreditar. Entendeu? Exatamente. No Instagram tá aqui representado. Porque às vezes o pessoal, manda chapas representativas do teu material. Eu falei, cara, chapas representativas do meu material não é o meu material. Eu vou te mandar projetos onde o nosso material está exposto. Porque aí você vai ver como é que ele fica no final. É isso a grande diferença. Porque às vezes, até é engraçado que Porque o cara acha que aquele resultado top é uma pedra. Não, perfeita em todos os aspectos. Exatamente. Não, ela foi muito bem trabalhada por um artista, né? Um marmorista, né? Que a deixou assim, né? Perfeito. Mas a veiatura e a característica estética dela permite, né? Que o artista Porque coloque isso em prática. né? Porque é muito Exatamente. fácil Muito a pessoa bom, estragar, né? É muito fácil a pessoa pegar uma chapa e estragar o negócio. Sim. Então, se você não adianta, se eu vou pegar uma chapa exótica e vou fazer. Não, se você não conseguir e não ter a percepção daquilo que aquilo vai deixar um negócio satisfatório, o cara estraga. E eu já vi muito disso, né, Marcelo? Os caras reclamar, ligar e falar, mas o meu não ficou paginado. Cara, o negócio, a pecinha atrás. Vamos, né, aprender direitinho a mexer com o material. E aí você estava falando que o pessoal começou a trabalhar e a vendedora lá partiu e começou a vender 700 pau, continuou. A gente foi fazendo o trabalho e a gente acreditou muito, quando a gente ia no mercado,
no primeiro momento, né, o marmorista olhava e falava assim, mas como é que eu vou investir nesse material? Um material mais caro, eu não tenho saída, né? Então a gente entendeu que a gente não podia ir para a estratégia que muitos mineradores hoje fazem, que é o push, né? Você pega o material, põe no marmorista e espera que o marmorista empurre ele junto ao arquiteto, né? A gente viu que a gente ia ter que fazer o que chamam de pull, né? Uhum. A gente ia ter que ir no mercado e trazer a especificação, senão isso não ia acontecer, né? Então a gente começou a fazer um trabalho muito forte em especificação junto a arquitetos, né? Perfeito. Então fomos Legal. criando relacionamentos em arquitetos, seja ele em visitas presenciais, eventos localizados em algumas cidades. Uhum. A gente fazia eventos em parceria com marmorarias. O primeiro evento a gente fez muito forte foi em Campinas. A gente alugou num hotel e convidou 3 marmorarias, cada uma trazia 50 arquitetos. E a gente fez 3 eventos naqueles Uhum. 2 dias, Que né? legal. Que Contando legal. um pouco disso. Porque, veja, quem vai usar mármore na cozinha? Teoricamente, ninguém é louco para usar mármore na cozinha, a não ser que o pessoal da jazida venha e Uhum. fale: olha, o meu mármore você pode Dá usar pra na usar. cozinha. Uhum. E tá aqui várias obras que a gente executou em Uhum. cozinha. E o marmorista, com o conhecimento técnico do produto que está sendo oferecido, vai educar o parceiro arquiteto e o Uhum. cliente o porquê disso, porque Sim. tem uma explicação geológica por que pode ser aplicado. E por que, sim, e por que que o marmorista ia comprar essa briga, né? Exatamente. Então, para que recorrer esse risco, né? Então a gente Exato. precisava estar mais presente, Uhum. né? Precisava colocar a cara a tapa, né? Perfeito. E a questão da gente ser minerador e fabricante também ajuda nesse Ajuda. sentido, Aham. né? De estar mais presente no mercado. Nas grandes feiras, né? A gente resolveu ir para o lado de fazer trabalhos mais conceituais, né? Sempre cada exposição em feira a gente trazia um arquiteto, tinha um pouco de história, um conceito. Uhum. Não é simplesmente você vender um material. Sim. É muito mais do que isso, né? Uhum. Ainda mais quando você está trazendo uma das coisas mais glamorosas que você pode fazer na sua residência, ou na sua obra corporativa, no seu empreendimento, não é você trazer o mármore natural para ela? Uhum. Sem Com dúvida. certeza. Então é algo Você traz a muito temporalidade, glamouroso, Uhum. né? exclusividade, tem N características que traz esse glamour para cada. É muito legal. É. E a gente, quando começou a levar o pessoal na Jazida também, é um evento que Uhum. traz muito glamour. E as pessoas começavam a chegar na Jazida e falavam assim, não, agora eu entendo, né? Uhum. Porque senão fica, não, mas por que que o veio corta para o lado? Por que que tem essa imperfeição? Eu falei, não, primeiro a obra é divina, né? Tudo que está Sim. aqui, né? A gente só extrai, né? É isso aí. Uhum. E Se depois deu uma é trinca porque foi natureza, né? natural, né? É a natureza, né? É a É. natureza. Eu acho engraçado que como eu comecei na cerâmica, né? E eu buscava, quando desenvolvia produto, eu trabalhava muito no mercado externo, desenvolvia produto aqui, e falava assim, não, mas coloca alguma imperfeição para a pessoa ver que parece mais com pedra, né? Ah. Cara, mas as E pessoas agora o jogo virou. Cara, Você já eu tava às vezes sonhando com a olho, pedra. não é aquele, como é que é? Em casa eu tenho Michelangelo, né? Eu fiz lá minha Óbvio, churrasqueira, né? Que se toda não com tivesse, fala que Michelangelo e tivesse tal. em CEP, eu Não, ia Não, tacar mas essa aí cabeça não, na é cabeça. claro. E é lindo, eu adoro, assim, traz uma vida ali para. Aham. Eu fiz a sacada Uhum. porque eu fiz depois, né? Mas eu fico olhando, às vezes, as imperfeiçõezinhas que tem, e é legal de você Uhum. encontrar e achar e ir atrás. Porque né? hoje você entende o que são aquelas imperfeições, que não Uhum. são imperfeições. Sim. Você sabe a história que tem por trás daquilo, você sabe, né, a originalidade que aquele material dá. E tá aí uma provocação para o marmorista. Comece a estudar o produto que você usa, se aprofunde no conhecimento para que você também passe isso para o seu parceiro arquiteto, porque aí ele também vai se apaixonar. Não todos, né? Cada um tem seu... Sim. Mas a galera simplesmente às vezes não se apaixona porque não conhece, né? Igual aquela namoradinha. Você não se apaixona. Se você conhecer, você se apaixona. Uhum. Se você também conhecer, às vezes você quer meter o pé também, que enche o saco. Mas no material é isso, cara. Tá aí uma experiência de um cara que começou num Não sei. setor industrializado e Uhum, hoje é sim. apaixonado por rocha natural. É isso aí. Porque você vê, às vezes, arquitetos podem ir para praticidade já Uhum. industrializado, né? E às vezes é porque ele talvez não tenha um conhecimento e o respaldo para usar o natural. Exatamente. Por isso que acho que até quando você me convidou, eu falei, putz, vai ser um prazer participar, porque todos os movimentos que tem
a fim de aculturar e trazer conteúdo para arquiteto, para que eles tenham mais força para especificar o mármore natural, ou a rocha ornamental natural, putz, eu sou totalmente a favor, né? Porque às vezes as pessoas ficam pensando, mas é competição, os outros... Ei, quanto mais rocha ornamental natural for usada, Exato. mais nós vamos vender, os outros, e todos vamos vender. Porque é exponencial Sim. no nosso material. E até a Flávia esteve aqui antes, eu acabei não escutando aí no podcast dela, mas até às vezes comento que também tem uma responsabilidade deles nesse sentido, né? Você vê, eles fizeram uma feira de Vitória maravilhosa, Um estantes beijo pra Flavinha da maravilhosos. Milanês. Beijo. E falei, nossa, você imagina se a gente traz um grupo grande de arquitetos brasileiros para presenciar e entender. O Guto, falando antes, ele falou da paixão dele pelo exótico, conhecimento do exótico. Ele acabou conhecendo mais o exótico trabalhando nos Estados Unidos Exato. do que aqui. Então você vê, pega um marmorista americano, ele vai te falar mais sobre os exóticos brasileiros do que o marmorista brasileiro. Perfeito. Sabe? E o americano em si, É. ele gosta muito do movimento natural da pedra. Se tiver veio, mas eles gostam. Se for ter um granito que tem um veio, uma movimentação, eles gostam porque sabem que é da natureza. É natureza, né? Natureza. E você sabe que isso é um pouco nosso, né? De às vezes não dar valor ao que é nosso, dar mais valor ao que é importado de fora. A gente fez uma obra recentemente, que é uma obra bem importante, que é o projeto Cidade Matarazzo, aqui em São Paulo, né? Que é o Hotel Rosewood, né? E o proprietário, faz mais de 30 anos que ele trabalha nesse projeto, e porque primeiro ele teve que conseguir comprar a antiga maternidade Matarazzo, poder liberar para poder construir, e ele fez hoje um dos empreendimentos mais... não vou falar luxuoso, porque não é luxuoso na questão do dinheiro luxuoso, mas é luxuoso no seu conteúdo, né? No seu detalhe, no seu carinho. E ele fala que o Brasil tem os melhores materiais, só que a gente não dá o devido valor, né? Então ali praticamente quase todo o mármore, não por sorte, mas por trabalho é nosso, né? Sim. Mas também toda a madeira é nossa, e os detalhamentos de tudo que ele usou lá, ele foi buscar e buscou no Brasil, né? Então isso é muito legal. É engraçado que tem que vir alguém de fora para falar para nós, olhar pra isso de e vocês falar. é bom demais, A gente né? estava falando sobre isso exatamente. É o brasileiro começar a olhar para o próprio produto e entender a biodiversidade, a geodiversidade que tem dentro do nosso território nacional para poder ver. E a Michelangelo trabalha muito sobre isso, né? Eu queria saber, Má, também, eu fico muito intrigado e curioso com questão a marca da Michelangelo, porque hoje a marca Michelangelo é uma marca bem conceituada, né? Então, quando a gente fala, eu vou trabalhar com material dolomítico e tal, até lá na marmoraria a gente trabalha. Não, beleza, não. Aí o arquiteto vem especificando, não, eu quero uma mesa de Michelangelo. Michelangelo. Até os meus meninos lá ficam, eu vou fazer uma mesa de Michelangelo. Então a gente vê um trabalho de marca, né? Não só pela beleza do material. E eu quero saber gostaria de saber um pouco da história de como foi esse trabalho em cima da marca, né? Não, é um trabalho que já vem de muitos anos, desde o começo, né? A Michelangelo sempre foi pioneira na parte de mármore, né? Quando os fundadores da Michelangelo descobriram e adquiriram a jazida de mármore, né? Existia muito pouco ferramentaria, equipamentos para extrair um mármore tão duro, né? Então tiveram que ser pioneiros, indo na Itália, buscando o equipamento de acordo para a evolução disso, desde lá do começo, né? Qual a diferença do mármore comum para o mármore da Michelangelo? Tá bom, primeiro, o mármore mais comum é o mármore calcítico, né? O mármore importado que tem, daí a Michelangelo é um mármore dolomítico, mas é um mármore dolomítico um pouco diferente dos todos, tem sua característica própria, né? O mármore da Michelangelo é um mármore dolomítico porque tem o magnésio e, além de tudo, tem o quartzo, né? Uma brincadeira meio assim de o magnésio e o mármore, ele vem do mar, né? E o quartzo, ele vem da terra. Então a gente brinca que em algum momento, 2, 3 milhões de anos atrás, a gente teve uma participação da terra e o mar se encontrando meio que bem na jazida da Michelangelo, né? Que a gente teve a oportunidade dessa junção, né?
porque você nota que mesmo que tenham outras jazidas abertas próximas e tal, a característica do mármore da Michelangelo é diferente, né? Primeiro, os primórdios, quando vieram naquela região 70 anos atrás, os espanhóis localizaram ali algo diferente, né? Eles localizaram, como na época era meio garimpo tirar um bloco, né? Eles viram mais, deixa eu ver um local onde tem um mármore lindo, mais do que onde tem um mármore muito fácil de extrair, né? Porque, Caraca. cara, é uma jazida bem trabalhosa. É bem trabalhosa mesmo, né? De você tá por ela, você tem que ter várias frentes, ainda mais quando você começa a ter um volume e você não pode deixar o mercado sem material. Então, ela é extremamente trabalhosa. Mas, ao mesmo tempo, ela nos dá uma beleza única, né? A questão da veiatura que tem na jazida Michelangelo, seja nos dourados ou no marrom, que são as cores quentes do momento, é meio única, né? Às vezes hoje você vê alguns blocos saindo de outros locais que tem uma mancha de dourado. Daí todo mundo já coloca e já acha que é Michelangelo, né? A especificação, a maioria é branco e outra dourado. coisa. Só que isso é difícil, né? Sai bastante, material mas natural. todo mundo quer, né? Todo mundo E quer, mas antigamente ele saía mais branco também, menos rajado, não? antigamente, à medida que você estava, porque as jazidas, né, quanto mais você entra dentro da jazida e você vai trabalhando ela, você acha locais de melhor compactação, né, estrutura, né? A gente hoje, eu até no final do ano a gente deu férias, né, de 20 dias lá, né, mas deixei a jazida funcionando. Eu queria ficar na frente na extração de blocos, na produção, né? Eu cheguei lá e a gente estava numa fase muito boa do branco com a veiatura cinza, né? Um Michelangelo, que a gente chama de Michelangelo Prime. E foram 40 blocos que saíram. Quando eu voltei, não acreditei, né? Cara, não saía bloco branco com cinza. Sempre saía um marrom no meio, alguma coisa assim, e veio. São surpresas, assim, que você não acredita. Daí você quer trabalhar da melhor maneira possível. Daí você quer colocar em obras relevantes. Você quer entender para quem vai, onde ele vai colocar. Cara, o negócio. Por quê? Eu Porque fico demorou para pai sair. de cada filho, né? Muito bom, muito É bom. muito trabalhoso. Mas a gente vai. O Nuvolato, ele sai em algumas regiões da jazida e tem. Mas numa quantidade. E tem uma região que é muito difícil de trabalhar na jazida, extremamente fraturada, difícil de trabalhar. Só que ali tem Nuvolato, a gente sabe. E à medida que a gente vai crescendo, vai investindo, a gente consegue pegar e falar, não, vamos lá buscar, né? Então, eu até brinco, às vezes eu brinco lá, é o safari, né? Vamos achar, né, o Big Five, né? Você vai lá para safari na África, você vai achar o Big Five e você não vê a girafa, né? Você não vê o rinoceronte. E às vezes você não vê o Nuvolato e eu falo, nossa, cadê o Nuvolato? Então tem que ir atrás. Então é muito trabalhado, né? Ele é muito trabalhado. Outra característica interessante, a gente fez um trabalho com uma influencer 2 anos atrás chamada Silvia Brás. E ela é ícone aí, né, no bom gosto e tal. E ela escolheu um material que veio de uma região também muito pouco, né? E hoje chama Nuvolato da Silvia Brás. Então, quem quer o Nuvolato da Silvia Brás, a gente deu o nome para lá e sai de lá, né? Sai 3 blocos, né? Daí você vai. Então é bem específico. Por isso que às vezes a gente tem alguns Michelangelos que realmente são produtos mais caros, são muito específicos, muito exclusivos, né? Para uma obra bem específica. Foi muito legal. Agora, teve uma obra que a gente fez muito legal aqui em São Paulo, eu não tinha visto ela ainda. Um dos primeiros prédios da Avenida Paulista foi o Citibank, em 1982. Você mostrou, né? Mostrei para você, né? Mas eu quase chorava quando eu vi, assim. Daí a gente está fazendo um trabalho de marketing, fazer vídeos de obras, para poder também promocionar mais também, junto com o arquiteto e tal. E eu falei, putz, vamos lá fazer no Citibank? E o pessoal do marketing fez. Eu não tinha visto a obra pronta, né? Quando viu aquele lobby inteiro, às 7 da manhã, com a luz entrando e todo ele em Michelangelo Calacata Premium, meu Deus. Assim, veio Seu olho encheu d'água. Seu olho encheu d'água. Ô, Adriano. O sentido, tudo. E o Guto, nossa, que beleza tudo ver o mesmo trabalho sentido, no sentido, não tá né? bagunçado. E a Michelangelo Muito bem feito, ela né? tem uma história com Brasília também, não tem? Também. Tem uma história, não sei se vocês sabem, a Michelangelo, Não sei. ela tem uma história com a construção de Brasília. Só você para saber disso, né, Não, irmão? a gente puxa, né? Não é dono, Ó, né? quem tem Dono não mais, sabe, quem que vai saber, né? Essa porcentagem não pode ser de qualquer jeito, né? Tem os locais emblemáticos de Brasília, né? O Palácio Alvorada, o Palácio do Planalto Não sabia. e o STF. Tá subindo minha mente. Na ocasião da construção de Brasília por Juscelino, né?
antes disso, foi o lançamento do Palácio Iguaçu, que é o Palácio do Governo do Estado do Paraná. E Juscelino esteve lá, né? E a Michelangelo não possuía a jazida naquele momento, mas a jazida foi a fornecedora do material para o Palácio Iguaçu. E Juscelino quis levar para Brasília, né? Olha só. Então ele levou e tem os mármores da jazida da Michelangelo que estão em Brasília, né? Caraca, que É história. bem legal, né? Na história. Muito Pinacoteca. legal. Eu acho que essas coisas constroem um pouco também uma marca, sabe, Adriano? Que você nem se perguntou. Você tem razão. Eu fiz umas obras assim que eu tenho muito orgulho, assim, quando eu conheci o Gustavo Filgueiros, dono do Emiliano, e a gente fez o Hotel Emiliano no Rio. Né, Hotel Emiliano, ícone, né? Pô, um dos hotéis boutiques mais tops do Brasil, e a gente forneceu todo o mármore de todos os quartos. E foi muito legal, porque naquela época quase tudo era feito polido, né? E o Gustavo falou: não, eu quero escovado, eu quero ser diferente. E o pai dele até estava na Olha que visão, reunião. né? O cara já tinha a visão, né? E o pai dele estava na reunião, e o pai dele falou: não, Marcelo, eu conheci vocês lá, eu fui na ocasião lá, já estive lá, não sei quantos anos atrás. Não, filho, tem que ser polido. E o Gustavo falou: pai, vamos fazer diferente. E ele que bateu, falou: Marcelo, vamos fazer, vamos. E a gente fazia um escovado, na ocasião, que era um escovado mais grosso, porque era para trazer bem forte a natureza. Mas ele falou: Marcelo, dá para fazer um pouco mais leve, mais sutil, né? Então a gente fez um escovado mais sutil. Ficou muito bonito e muito bacana. E hoje faz parte do Hotel Emiliano e faz parte do nosso portfólio de obras que a gente tem muito orgulho de ter feito, né? E assim como várias, né? Assim, que tem um carinho enorme, né? Maravilhoso. Eu posso contar, assim, tipo, a Rede Accor, aqui no Brasil, ela tem o Sofitel como a marca, né, principal dela, né? E conhecida. E no final de Copacabana, na frente do Forte Copacabana, tem o Hotel Sofitel, muito tradicional e antigo no Rio. Só que com as Olimpíadas e quando veio a Copa do Mundo, o Rio tinha uma oferta muito pequena de quartos para hotel. Então, principalmente para as Olimpíadas, eles foram obrigados a, não sei, acho que tinha que aumentar em 20 mil quartos e tal. Então, teve muito hotel novo no Rio. Nós fizemos uns 4 ou 5. Então, o que aconteceu? O Hotel Sofitel de Copacabana ficou atrasado, porque você tinha toda essa hotelaria nova. E o que eles fizeram? Eles refizeram todo o hotel, e fizeram um retrofit fantástico e introduziram no Brasil a rede Fairmont, que é uma rede acima do Sofitel. E todo o mármore é Michelangelo. Da onde? Da onde que é? Alô, Michelangelo, esse sininho aí. Marmorizou. Você sabe, esse sininho aí é do patrocínio, É viu? Toda vez que a gente vai patrocínio. falar Michelangelo, a gente dá um toquinho, Marcelão. E daí, Deixa eu dar uma cada ideia. vez Cada aumenta o valor. Depois a gente conversa sobre o valor. Isso, aí você conversa com a... Michelangelo. Meu Deus, meu Deus. Eu falei que era surpresa. Cara, que história Muito legal. sensacional. Mas, mano. Adriano, acho que ali foi bacana também, porque não só foi usado o nosso mármore nos quartos, mas também na área comum, nos spas, nos halls de elevadores e tal. Então, isso tudo chancela o uso do mármore, não só na questão estética, mas também na questão funcional dele, né? Perfeito. Porque você tá num hotel, que um hotel é um local de muito Circulação, movimento, né? Tem um shopping que não é bairrismo, mas o que eu acho mais bonito do Brasil é o Pátio Batel, lá em Curitiba, né? Que é maravilhoso. Né? Não, mas é Tô maravilhoso, brincando, é aqueles bonito. corredores É o que largos. nós fomos, né? Você teve lá. Mas não é, levava até lá. Você vê lá. Ele me levou, ele falou assim: É o nosso segundo dá uma showroom, né? olhadinha aí Não, no mas piso. eu falei, no piso pode olhar as lojas, a maioria são tudo Michelangelo. Tudo Michelangelo. Ah, é lindo o material. o É shopping muito legal. E quando Tem não é referência Michelangelo é boa. porque Só. não é nada. Só. Cara, e é. É muito agora- legal. É que isso tudo monta uma história. O que todo certeza. mundo falou de É o que eu acabei storytelling de e tal. falar pra ele, Mas, só tem pô, referência boa, só ouvi referência legal. boa, né? E aí, falando E as de grandes referência lojas, né? boa, grandes referências, né? Você falou o nome de Silvia Brás pra mim, né? Eu sou menina, tenho que falar da Silvia Brás, é uma super referência. Claro. Pátio Batel, né? Tudo isso, esses hotéis todos que você citou. O que você acha que levou Claro, né? Como você falou, tem uma história consolidada nisso, né? Sim. Mas você tem um porquê escolher a Michelangelo, que eu acho que traz muito disso, né? O que consolidou a marca, né? Qual que é o diferencial hoje? que Fran, você- mas eu acho que é tudo não existe uma razão, Uhum, né? uhum, Eu acho que é tudo isso um pouco junto, né? uhum, Você tem o produto, a Uhum, origem, de onde uhum. ele veio, a jazida. Às vezes Sim. a gente escolheu a jazida certa, né? O Uhum, local uhum, certo. uhum. Daí eu acho que é o carinho,
o carinho que é tratado. E a gente, quando vai na Jazida, conversa com os encarregados, conversa com a equipe, quando faz eventos, apresentação, fala um pouco. Legal. Então, você envolver. Uhum. Quando você chega, é engraçado, quando eu entrei, na primeira vez que eu passava na Jazida e circulava, a gente devia ter uns 20 funcionários. E era engraçado que eles baixavam o rosto, né? Quando eu passava, todos baixavam o rosto, eu não entendia, né? Hoje, se você passa, você vai ver que todos falam, oi Marcelo, bom dia. Eles falam, Eu vi lá Marcelo, bom dia. na indústria, na E visita que a eles gente foi vêm, fazer. eles vêm me cumprimentar. Quer dizer, a gente é um só, a gente tá junto. Cada um tem a sua função dentro da empresa. Ninguém é sozinho. Mas a gente junto faz o que é Michelangelo. E não é nada. Porque mesmo, eu lembro, a gente começou, eu era de exportação, queria fazer exportação, e as primeiras exportações que a gente mandou para fora, meu Deus, tudo era negado e descontavam e devolviam, porque a característica da estrutura, o fechamento não estava de acordo com a expectativa, né? E daí você chega, conversa, e hoje tem um carregado da produção que é um louco por qualidade. Ele sabe disso, né? Teve um gerente novo que a gente trouxe, ele veio do industrializado e ele falava assim, não, nós temos que ver como baixar custo, reduzir entre o começo e o final o tempo de entrega e diminuir os estoques no processo. Eu Carregado falei, coloco. tudo errado. Como tudo errado? Eu falei, isso aqui é produto natural, né? 5, 10 reais a mais no custo ao menos não é nada. O que importa é o produto perfeito. O pulmão dentro do processo é tudo, porque nos permite fazer obras grandes, escolher o que a gente está colocando no mercado, não. O tempo do começo ao fim não é tão importante. O importante é o que a gente está colocando, o que a gente tem no estoque, como vai para o mercado, né? Então, não existe regra, e quem vem com alguma regra, no que a gente faz, desmistifica tudo. Uau. Porque não é teoria, é o desenvolvimento da prática, Sim. né? E a confiança e o comprometimento. Quando você comunica, fala, tal, as pessoas... não é uma seita, mas é quase, tipo, vamos junto, a gente tá junto, a gente cultura acredita, forte, né, A cultura é forte. e vamos eu pra ia cima. falar. E se as pessoas têm ideias, vem falar, mas sabe por que a gente não faz assim? Eu fico pensando, né? Porque nem sempre você faz alguma coisa na hora, mas você sempre guarda, espera, Sim. fala, porque tudo tem seu momento também. Exato. Porque você não precisa fazer o que todo mundo acha, porque daí, Marcelo, por que vocês não têm uma linha de industrializado, de lâminas porcelânicas? A Antolini tem, né? Ou vocês têm o canal? Ô, Alô, Antolini! A Antolini tem, né? Referência, né? E vocês têm um canal, você está só agregando mais um produto, vocês vão vender, todo mundo vai comprar. Então eu falei, daí essa é muito da Priscila também, mas é que não faz parte da nossa essência. Né? A nossa essência é o natural, não é sobre business, é sobre o que você faz, o que você representa, o que você é. Sim. Né? Eu acho que isso faz Michelangelo, né? Muito legal, muito bom. Você sabe qual que é o nosso turnover na Michelangelo? Zero. Acho que é 0. Zero. Que bom. Ninguém E o processo, sabe a chave disso. virou pelo processo que tava, Também. porque quando a gente fez o primeiro... A Fran pode falar depois um pouco sobre isso, sobre essa cultura forte. Eu falei que no primeiro episódio do podcast que a gente ouvia falar sobre Branco Paraná e ninguém queria. Porque antes de ter, eu acho que o processo, a virada de chave, que foi a parte do envelopamento bem feito ali, para fazer os cortes, as multifios, o polimento, ninguém queria, porque o Branco Paraná ele chegava e quebrava muito, né? Tava problema de empenamento na Então, ocasião também. A virada de chave, a Michelangelo, hoje ela é uma grife, né? Então, que nem o Adriano falou, é um nome que ele vende, né? Eu acredito assim, se eu não quiser, o outro vai querer, porque o material é bom, todo mundo consegue trabalhar. A gente teve lá, teve o preparo, a gente sabe qual o preparo para antes do corte, ele passa por todo um processo de envelopamento, é cuidado, igual o Marcelo falou, é todo cuidado, bem, ai, corta devagar o meu filhinho, ele fica assim lá. A resina perfeita, a resina correta. Você tem o mármore com microfissuras, então você usar uma resina perfeita, multifluida, que ela vai entrar, e porque não é só simplesmente sobre vender o material, né? É sobre o material também ter toda a sua performance depois por anos e anos. Porque tem muito disso nosso também. Vamos vender. Eu lembro também um caso, eu chegava no nosso antigo gerente industrial e eu perguntava, putz, o pessoal reclama que o nosso polimento não é de acordo e tal. Disso daí agora. ele falava assim, Marcelo, mas é que para melhorar
vai ter que passar algum enhancer aqui, né, para melhorar, e depois, 1 ano depois, ele sai. Então eu falei, não, isso nós não vamos fazer, né? E foi evoluindo, e eu meio que me acomodei nessa questão, e eu fui para Cachoeiro ano passado junto com o nosso carregado de produção, e ele é um louco por desafio, né? E ele falou, não, Marcelo, vamos melhorar. A gente foi visitar alguns parceiros em Cachoeiro, tenho que agradecer aí Decolores, Santo Antônio, né? Toma, bate. Decolores, Santo Antônio. Santo Antônio. E a gente descobriu, junto aos fornecedores de resina e de abrasivos, uma nova técnica onde a gente conseguia, estou falando de estratégia da empresa aqui, mas aqueles segredos, mas a gente conseguiu melhorar muito o brilho, mantendo a naturalidade em tudo, né? Então, tem algumas rochas ornamentais que você precisa fazer algumas aplicações um pouco fora do natural, mas no mármore Michelangelo é tudo natural. Caraca. Então, o que você recebe é a natureza na sua residência. Tá aí a importância de você achar que você não sabe tudo. Você tá, a Aí, empresa tá depois evoluindo. buscar. Quando Cara, você acha que você sabe tudo, aí você não, daí você vê o negócio. Não, eu tô há 10 anos e cada dia eu conheço Todo um dia pouquinho aprende. mais sobre rocha Todo dia ornamental. aprende. A gente aprende Incrível, eu conversando. sou um aluno de rocha ornamental aprendendo. Incrível. Cara, É um desafio diário, né? E a busca do conhecimento, aquilo que a gente tenta passar para os outros, eu acho que é bem válido, né? E você falou, né, que o pessoal te vê, te cumprimenta, e a gente teve lá na Michelangelo e a gente presenciou isso de verdade, cara. A galera engajada, né? Você vê a galera feliz, né? Isso tem muito a ver com a cultura implementada nesse sentido, né? Você percebeu que a galera tinha um tipo de comportamento e você começou a trazer a galera pro que você sente, porque quando você fala, você que eu falo é o representante da diretoria em si, né? Porque você falando, quando a gente vê a Priscila falando também, é o mesmo, sabe, é o mesmo cuidado, falando que o olho vira, a Simone, toda a galera lá. Sim. Então, essa implementação de cultura é importante. Sim. É isso que o Adriano falou, né? Você falou de essência, né? Essa essência precisa ser passada, né, para a equipe, né? Porque se a equipe não entende que é esse o resultado final que vocês querem, né? Eu ouço você falando da Michelangelo, e mulher tem muito, né, de grife, de marca, vocês falaram do Shopping Pátio Batel, então lá estão as grandes grifes, né? Gucci e tal. Sim. E mulher tá ligada nisso, eu percebo a Michelangelo exatamente assim, né? Como uma grande grife, né? Dentro de rocha ornamental. E quem está por trás disso precisa saber também, né? Desse amor, desse cuidado, porque vem desde lá, né? Se não começa lá na base, desde que isso é extraído, né? Se perde essa essência, em algum momento do caminho pode se perder, né? E os grandes representantes são quem está na ponta, na verdade, né? Eu sempre digo, construir cultura de empresa é um movimento quase que reverso, né? Começa geralmente pelo dono, né? Trazendo a essência e tudo mais. Como é que foi na Michelangelo isso construído, assim? Você sabe que é legal, né? Que a gente agora está num processo, considerando isso que você está falando, a questão da grife, da pessoalização um pouco também, né? De que não é só uma marca, um produto, mas tem as pessoas, né? Que é muito bacana, né? E você tem que cuidar como é que você passa isso. Mas esses dias eu estava analisando, né? Quando você identifica algumas fábricas ou mineradores e normalmente você coloca aquela fábrica a 1, 2, 3 pessoas, né? Eu acho que quando você fala de Michelangelo, você fala do Marcelo, você fala da Priscila, você fala da Simone, você fala do Guilherme, você fala do Fernando, você fala do André, você fala do Walter, você fala do Isaac. Cara, eu posso ficar aqui e as pessoas vão conhecer 20, 30 das pessoas que estão aí no mercado, né? Então, a Michelangelo são todas essas pessoas, né? É isso que é tão legal, né? E tem uma coisa que eu sempre digo que representa muito cultura, assim, quando o nome da empresa, né, vira o nosso sobrenome, né? Então é o Marcelo da Michelangelo, Isso, é a Fran da Nobre, Ricardo Nobre, Adriano da Multiforma. Daí você percebe que é isso, forte. é forte essa cultura. E deixa eu falar forte. Ivonete aqui, porque eu esqueci. Ivonete, pelo amor de Deus, porque Ivonete. depois... Meu Deus do céu, depois o Guto vai me cutucar, não sei o quê. Eu já ia falar, mas eu ia bater no fininho. Toma, Ivonete. Ela levou um chute. A Ivonete é o bicho. A Ivonete faz um trabalho também, já faz Fantástico. tempo, né? Já faz tempo lá, né? Fantástico. Eu acredito que deve ser a pessoa que você falou, mas... Essa coisa de você falar o nome das pessoas é ruim, porque às vezes você sempre esquece alguém Sempre naquele esquece, momento. Mas aí você fala toda a galera, aí já engloba no
Não, final. porque as pessoas às vezes acham que você está esquecendo, né? Mas não tá, né? Muita Não, gente às é. vezes é envolvido. Eu acho que a família inteira, né? Acho que a Michelangelo é uma família, né? Qualquer Não, empresa é uma... em si que trabalha com qualidade, Uma empresa que a gente- um negócio mesmo, é uma família. A gente não teve a oportunidade, a gente não conhecia e teve a oportunidade de ir nesse último evento que teve, foi maravilhoso. Uhum. E a gente conseguiu sentir mesmo. É assim, quando você vai num lugar e você sente a congruência, sabe? É exatamente o que o Marcelo passa, a Priscila, a Simone passa. A galera sente exatamente aquilo que está entregando. E isso faz toda a diferença, né? Pra gente quando vai buscar um parceiro. E eu tive prazer de estar na inauguração do showroom, na virada de Aham, chave. Eu tava sim, lá. também. Eu saí participando. Não, mas também você é dono, né? Não ia estar na inauguração do Nesse showroom, dia né? eu Pô, imagina, o dono não tá presente, Não é, Marcelo? né? Não tem como. Vai inaugurar o quê, então? Rapaz, ainda bem que a gente tá gravando, tá? Agora tá registrado. Tá, Aê! meu Deus, jurídico, não dá jurídico, pelo amor de Deus, meu jurídico, não. Não, isso Mas- aqui é depois das 6, não tem nenhum tipo de garantia jurídica. Não, Não, pode, a gente não. fala aqui. Passa tudo. Não, mas você sabe, legal, talvez você não lembre, mas é porque a gente tem, no relacionamento que a gente tem, às vezes é muito comercial, né? Aquela conversa, o material, a obra e tal. Mas quando a gente foi pra fábrica, que nós batemos um papo de quase uma hora eu e você, cara, pra mim foi muito legal, entendeu? Foi. Porque eu conheci você mais a tua essência, como você pensa, os teus valores. Aquela uma hora, lembra que a gente Sim, conversou? a gente foi no caminho. Cara, foi muito legal, porque daí eu conheci mais o Adriano. E é isso que é legal do negócio. Não é só. Claro que é muito legal fechar o Emiliano. Puta, mas eu tava com o Gustavo Filgueira. É legal de conhecer o porquê, qual que era a ideia dele ali. Claro que, né, a cada obra que a gente faz, mas a gente sempre. Sabe, junto com os Sim. marmoristas, com os distribuidores, com os arquitetos, que são parceiros. E o legal nosso é que não são obras pontuais. Todo mundo que trabalha com Michelangelo, ele é exponencial. Ele usa de novo. Ele retorna a usar. Seja até cliente final, o marmorista, o arquiteto, o corporativo, né? Isso é muito legal. E esse é um baita insight para nós, como empresa de marmoristas, isso é o relacionamento, né? É a gente se relacionar de verdade com o nosso parceiro arquiteto, com o nosso cliente final, e fazer isso que a Michelangelo faz, sabe? É entender, conhecer mais o que o cliente precisa, do que ele quer, do que ele está esperando daquela execução daquele trabalho, criar realmente, se importar realmente em criar um relacionamento para depois aí sim gerar um negócio exclusivo, um negócio aí sai melhor do que a gente imaginava. Né? Então é a gente começar a fomentar isso, aplicar isso cada vez mais, né? Porque aí, o cliente perfeito, entre aspas, né, aparece naturalmente porque as essências se ligam, né? Eu acredito muito, é muito louco isso. E a importância do marmorista hoje dentro do depósito, dentro da jazida, ou até numa feira, né, que nem a Flávia faz a feira de Cachoeiro de Vitória, a gente fez alguns eventos junto. A importância do marmorista hoje não é só, antigamente se falava muito de arquiteto, a gente pegava, que nem eu falei, pegava ator para fazer propaganda, e hoje o marmorista ele tem, que é a pessoa que vai casar um negócio com um material perfeito. Então, o marmorista é muito... Eu acho que a gente teve uma visão, a gente consegue ter uma visibilidade hoje bem melhor do que o seu pai, que também trabalhou com isso, né? Sim, mas eu acho até interessante você falar isso aí, porque é uma coisa interessante sobre marketing, né? O marmorista ele tá tendo essa visibilidade agora, né? Então, com esse movimento todo de muitas empresas, do Marmorizou, a gente, né, se qualificando cada vez mais, até para poder chamar a atenção da indústria, né? Porque a indústria também não quer deixar um material. Olha essa história, olha essa bagagem, não vai dar na mão de um cara que não vai fazer com carinho, sabe? Que não vai entregar o que realmente eles esperam, né? Entrega máxima com entrega máxima no final. E hoje em dia a gente está falando, eu sou marmorista, o Adriano é marmorista, a Fran trabalha na marmoraria, mas a gente sabe fazer, né? Então, além da gente ter a teoria, a gente na prática, né? A gente não está aqui só falando. Tem muita gente que entra e não sabe a prática, né? E a prática também é... Mas você sabe como vários setores e várias diferentes profissões, né, que acabam não tendo a devida valorização, né? Porque se você pensar no marmorista, o que ele faz, né, é um artista, né? Exato. Então, e daí você ficar com essa guerra de preço e as pessoas pressionando e apertando e cada um cede um pouquinho mais aqui e ali, quando você vê,
todo uma profissão Uhum. acaba perdendo um pouco Vira um de valor. desgaste, né? E daí, quando perde valor, o que que faz esse marmorista? Ele talvez ir para o lado de fazer um trabalho menos De qualquer jeito. glamouroso, né? Não, Porque se não está sendo pago, por Exatamente. que vai fazer, né? Uhum. Então talvez seja uma coisa que tem que mudar um pouco a ficha. E eu percepção. tenho notado isso no Brasil nos últimos anos, principalmente com o momento da pandemia também, das pessoas quererem um bom e entenderem que pelo bom e melhor ela Uhum. tem que pagar. Uhum. E ela quer pagar. Sim. Exato. Sim. É a coisa mais engraçada. Antigamente era engraçado porque o americano paga mais pela rocha ornamental do que o brasileiro, né? Mas hoje o brasileiro está pagando igual. Uhum. Porque ele está entendendo Entendeu? o valor. Ele quer aquilo que é exclusivo, aquilo Uhum. que é único. Porque ele também entende, eu acho que a pandemia trouxe isso muito, a gente entender que a nossa vida pode acabar muito rápido, e rápido Uhum. antes que a gente imagine, né? Por isso que eu isso é falo de verdade. deixar a história, né? Isso é É. verdade. É. Então, vamos aproveitar, né? Ficou cada momento aqui Sim, e eu sim. estou assim extremamente feliz de estar aqui nesse momento que, né, vamos aproveitar, beliscar, Sim. né? Sim. E viver, porque Perfeito. é um momento muito bacana e que legal está sendo filmado para eternizar isso. Sem né? dúvida, Exatamente. sem dúvida. Né? Então, Ô, Má, É. e eu falo com muitos marmoristas, né, essa questão, né, de percepção de valor. Então, por exemplo, o marmorista que ele quer que o cliente dele não fique menosprezando o trabalho, pedindo desconto, sabe? Uhum. Diminuindo. Não, tem um ali, o cara faz mais barato, isso que a gente tá falando. Só que na hora dele comprar um Michelangelo, ele vai falar, você fala assim, não, esse Michelangelo custa tanto. Ele vai falar, não, Marcelo, tá caro. Se o cara não percebe valor no produto que ele tá comprando, como é que Sim. ele vai conseguir passar valor pro cliente, pro arquiteto? Não vai, não existe isso. É a mesma coisa dele querer que o cara pague mais no final, mas na hora da compra ele quer pagar baratinho, não existe isso. Uhum. Então nós, como empresários de marmoraria, temos que, claro, tem sua negociação comercial, isso é fato, mas a gente tem que entender que na compra, a gente também tem que ver o valor que a Michelangelo entrega, pra aí sim para agregar no teu, né? agrega no nosso trabalho, e aí sim o cliente fala, cara, que trabalho lindo, eu pago. Que é as obras do Guto. O Guto tem uma obra por mês, velho. E fatura quantos milhões? Milhões. Fora o que ele ganha na Michelangelo. Fora, não, isso aí é o básico. Isso é o básico. Não, Isso é mas mas uma coisa É, que... é. Alô, GS! Aí, Alô, Adega Bedete! Muitos vinhos! A patrocínio tá demais. Vou ter Você sabe que é vir- legal a que próxima como- vez eu tenho que vir de carro. E daí eu consigo Como é legal que trazer. como eu não nasci na rocha, eu tenho mais guardado em mim as experiências da evolução dos meus 10 anos, né? Uhum. E eu lembro que no começo também conversava com marmoristas e os marmoristas falavam assim, pois é, eu tenho que fotografar mais minhas obras. Pois é, eu fiz uma obra linda, mas acabei não fotografando. É isso que eu vi. Eu olhava, como assim? Não. Então, sabe? Uhum. O marmorista tem que fotografar. É isso aí. Porque na hora que ele está negociando, ele vai falar assim, deixa eu te mostrar meu Olha portfólio só. de obras. Uhum. E daí que um produto diferenciado também agrega valor. Uhum. Perfeito. Porque tá no projeto final do marmorista. E não é E quando tirar ele foto de qualquer apresenta jeito, aquilo, daí o cliente fala, cara, porque senão ele está comprando uma planilha de custo Uhum. contra outra planilha de custo. Exatamente. Uhum. E você não pode ir para isso. Não tratando de um material natural Aham. e de um trabalho de artista. Eu Uhum. comecei a postar em 2010 com o Facebook, né? E Perfeita eu sempre colocação. ficava falando nos vídeos, outros tirando sarro. Mas assim, comecei porque eu sabia que a internet, propaganda de graça, você estava ali mostrando o seu trabalho. Nossa, faz super bem isso aí. Se meu não Deus. fosse, eu sempre falo, se não fosse a internet, cara, eu acho que dificilmente a gente estaria aqui, Uhum. dificilmente ia conhecer Uhum. você, dificilmente ia conhecer o Ricardo. Ricardo eu conheci através da internet. E assim, você tem que mostrar. Eu lembro que você não sei sair assim, eu revelava as fotos. Chegava meu cliente com o Albin, né, quando não tinha internet. Com o quê? Olha só. Com o álbum de foto, Albin. 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 Foto revelada, Albin. foto revelada, tudo. Olha. revelado, ó, esse aqui tá É. meu serviço. Ou pegava e pagava com uma revista, ou fazia alguma coisa, mas hoje não, hoje tá na palma da mão, qualquer um. Sim. Você fez, a pessoa viu. Ô, Mar, eu queria que você contasse um pouco do conceito do stand desse ano da Revestida Michelangelo, que tá sensacional, Sensacional. tá É lindíssimo, muito legal. tá maravilhoso. Cara, você sabe que eu sou mais prático, acho que eu sou bom de gestão, bom em estratégia, bom comercial, mas
muito Ainda da bem que você veio pro lado essência, bem da força, né? a essência de muito ali vem da Priscila, né? A Priscila é doida. Daí a gente tá fazendo Revestir esse ano, ela já tá pensando no Pra que frente. ela vai fazer no ano que vem, o que que ela vai, como é que ela vai buscar, o que que ela vai trazer, qual o conceito, qual a ideia. Cara, é uma coisa absurda. E ela adora aquilo lá, é uma paixão para ela, né? E daí esse ano ela buscou um pouco do que tá muito forte agora da parte do regionalismo, né? A gente tá falando do que é nosso, e ela encontrou a Ana Penso, que é uma designer ali de Curitiba também, que trabalha muito forte com uma equipe de mulheres da região da nossa jazida, que fica em Serra Azul. Essas mulheres, elas extraem a palha do milho, trançam a palha e depois são feitos materiais em design com a palha, né? Então ela quis trazer esse regionalismo e ao mesmo tempo uma coisa muito interessante que é o aconchego que traz a dualidade dos materiais, né? Então ela buscou trazer, vamos como é que a gente vai trazer a palha junto com o mármore. Então a ideia foi também nesse sentido, né? E depois você vai elaborando em volta, né? A gente tinha muito costume de usar o nosso branco, é o branco Michelangelo, que é muito conhecido. A gente tem um grídio que está cada dia mais popular. A gente queria dar um pouquinho mais de vazão ao grídio, mas sem deixar de mostrar o branco. Colocamos naqueles sofás maravilhosos. Nossa, Cada ficou sofá perfeito. daquele pesa quase 1 tonelada, né? Não, você ia falar de preço, eu talvez eu até compraria, né? Não, putz, Tá vendo aquilo lá? Tá vendo? Vamos botar aqui Ou no vai pra podcast. Michelangelo? cara, Custa outra você sabe, tonelada. custa 1 tonelada. Eu adorei os pés que elas Ficou fizeram. muito lindo. Ficou até- muito lindo. Eu achei, tudo ficou fantástico, né? O trabalho do casamento dos veios e do bookmatch do grídio ali, né? Porque o grídio, ele no começo, ele é um material assim, no mármore um pouco mais difícil de trabalhar. Então, para você fazer o bookmatch, ele é mais complicado, porque quando você serra, você tem que tirar as chapas e trabalhar ela esquerda e direita. E quanto mais você manuseia uma chapa bruta, ainda seca, né? Mais chance tem dela quebrar, né? Sim. Então a gente não fazia. Mas daí houve a solicitação de parceiros. Falei, putz, mas o grídio é tão legal no bookmatch. E eu acho que foi realmente o lançamento Aí eu paginava, do paginado. eu paginava, via alguma coisa que dava para fazer com o mesmo lado do polimento. E o grídio, na verdade, é por isso que daí tá a importância da pessoa se especializar. O grídio, quando você está cortando, ele tem a fissura, ele pode quebrar. A na sua serra. fratura natural, né? Não quebra, a pessoa às vezes fica desesperada, porque não sabe trabalhar. É questão de preço, né? Colocar preço nas coisas. E ali você vê o grid escovado, né? Exato. E você vê os sofás ali estão no levigado. Então também é uma questão que está bastante... maciço, né? E maciço, né? Os espessor de 9. Mas a gente tem notado cada vez mais o uso de texturas, né? Então o Brasil está muito acostumado com o polido, mas o escovado quanto o levigado tem ficado cada vez mais popular também, Bem né? forte. Que é bem interessante. Tem muita gente fazendo trabalho de canelado também. A gente fez um trabalho bem legal no Artefato agora, com a Ranieri. Ranieri, pão. Alô, Ranieri! Vamos patrocinar o nosso movimento harmonizou, hein? Lá no Artefato também. Quem sabe o muito Ranieri legal. não veio um dia aí participar do episódio com Com nós, né? certeza. Grande parceiro. Fala bem de nós lá pra ele, vamos ver se ele vem. Mas Ele tava com ontem, certeza. né? Tava, Tava passou lá, os 2 dias com a gente fez com o Renier. Eles fazem um trabalho muito bom. Fantástico, né? São. A gente fez Milão com eles no ano passado. Junto com o Ornari. Ornari. Perfeito. Foi muito legal. Eu vi. Participar em Milão era o único stand brasileiro de produto, né? Tinha os artistas brasileiros. Era o nosso, né? Da Ornari com a participação da Michelangelo. Foi único, né? Legal. Foi único. E às vezes as pessoas falam, então o Michelangelo é para exportação. Não, é endomarketing. Bom, mais um segredo. Então, a gente vai lá pro arquiteto brasileiro ver e falar, nossa, realmente, né? Porque normalmente Porque a às gente vezes só dá traz valor se italiano, vem de fora. entendeu? Né? Os mármores italianos e tal. Não, agora é a nossa vez de estar lá. Sim, claro. É isso? Pô, você sabe que a gente vende bem na Itália? Que é Você vê que é sensacional. a base Eu sei, você tá do mandando mais mármore pra lá, não manda pra brasileiro. nós? Eu não.
Esse é o grande desafio, né? Deixar todos os canais bem Bem fornecidos, bem bem alimentados, atendidos, né? A gente tem um distribuidor, também é mais segredo aqui, mas tem distribuidor na Itália, e você sabe onde ele vende muito? Na Alemanha e na Áustria, Olha só. para cozinha. Então você vê o mármore Michelangelo usado em cozinha na Na Alemanha. Alemanha. Cara, existe povo mais exigente que o alemão, É. né? Uhum. Então, sabe, isso tudo, né? Isso tudo são questões que Constrói. chancelam e constroem, Uhum. né? Não, Michelangelo não é uma coisa, não tem como definir Michelangelo Sim. sem ficar, sei lá, 2, 3 horas falando que Não. tem mais gin. Ah, Tem sim. Não tem porquê, mas o meu também acabou. Cadê o Luqueta aqui? Luqueta, prepara mais 3 gin aqui que nós vamos mais um Vai pouquinho longe, aqui vai que tá longe. lindo. Vai longe. Ai, ai. Tem uma galera com Bom fome demais. ali, mas qualquer coisa como um salgadinho, daqui a pouco nós vamos comer. Não, pois é, eu Você tá com fome? Não, é que eu vi o Dodó comendo tanta pizza, né, naquele É, primeiro episódio, Tem eu um fiquei imaginando quando é que chocolatinho. chega a pizza, né? Pô, semana inteira na Revestir, nem sabia se eu ia conseguir aguentar estar de pé aqui Nossa. direitinho aqui, porque a semana não foi fácil, não. Um movimento enorme. Revestir fantástico, uma feira Qual que foi a fantástica. percepção que você teve desse Não, revestir? Inacreditável. O país é um país pujante. É violento esse país. Eu acho que Como, quarta-feira. Marcelo? Pelo Não, amor de Deus, explica Não, a isso. força. A força. Violento no A trabalho. força Sim. dos nossos profissionais, dos executivos, dos empresários, né? É um monstro esse país. Montar E, uma feira dessa. Né? e a feira, e a participação, e como tinha arquitetos, decoradores, quer dizer, Se interessando só mais pela rocha vai natural, crescer mano. como um todo. Para o Ah. crescimento do país, obras, né? Obras com desenho, com características, sabe? Vim buscar com conhecimento, o que é novo, o que está. Acho que na quarta-feira não sei falar para Revestir, mas eu acho que parece que falaram que foi 25 mil pessoas, e eu acho que parece que falaram que 80 mil pessoas durante a semana toda, né? O ano passado parece que foram 30 mil pessoas na semana toda, quando era no Transamérica, né? Mais que o dobro. Então, e é só qualidade. Tá Não bom. é que, é o curioso. Não, você conversa, com quem você conversa são profissionais que Atuantes. foram lá, atuante. Teve até uma marmoraria que levou toda a equipe. Você acredita? Parou a Parou a produção, produção? levou Não, a isso equipe não inteira lá. existe. Nossa, deve ser algum doido, né? Ou rico, né? Não, Milionário. não, milionário. Milionário. Não, deve ser Segunda-feira milionário. eu vou É tomar café lá. Milionário. Parou a equipe inteira lá. Aham. Na Sexta-feira, dia que Sexta-feira, mais tem... imagina, Não, né? não. O empresário de marmoraria que não pode Qual fazer é a uma empresa? cesta. Qual que Qual é a é? empresa? Alô, Multiformas! Aê. Multiformas História Design, novo conceito aí no Brasil de rochas ornamentais e naturais. Muito bem. Hoje, graças a Deus, foi muito planejamento de mim e minha excelentíssima sócia, esposa maravilhosa, Daniele Godoy. Aê, A gente fez um Dani. A planejamento. Dani. Alô, Daniele! A Dani que manda no dinheiro. Faz o Pix. E a gente estruturou de levar os meninos no começo do ano. A gente sentou para fazer né, o planejamento anual, né, nós. Né, a gente começou a aplicar conselhos de Franciele Boatner, a gente começou a estruturar o projeto do ano da empresa. E na Revestir a gente pensou junto e falou, cara, por que a gente não leva a galera, os meninos, né? Eu falei, que meninos, velho? Não, vamos levar os meninos são tão aplicados, eles não, sabe? E aí a gente estruturou alguns meses para que hoje não tivesse, a gente não teve operação hoje, então fechamos a fábrica, fechamos o showroom, para que todos estivessem lá juntos para mudar a percepção, né? Então, desde do cara que faz a limpeza, né, até os meninos que fazem o corte, até os acabadores, né? A gente levou todos numa van. E, cara, você vê a alegria, os caras, mano, que loucura isso aqui. Eles ficaram super empolgados. Então, assim, é uma experiência maravilhosa e que a gente sempre sonhou em fazer isso, desde quando a gente assumiu a nova gestão da marmoraria. E deu muito certo, os meninos estão. E hoje eles. Manda foto, Dani, no grupo, né, amor? Manda foto, tá, não sei o quê. E isso é o que a gente quer propor cada vez mais para nossa empresa, né? Que é o que vocês fazem lá na Michelangelo. Né? Que a tua equipe tem orgulho, né? Orgulho do que faz, orgulho de pertencer, né? Claro. Pertencimento. A gente fala, pô, mano, são multiformes, os caras. Eu falo para alguns marmoristas, os caras não acreditam. Eu não tenho problema com a minha equipe. Eu não tenho. É um trabalho de anos, né? Que a gente vem fazendo, de implementação de cultura, né? De socialização, né? Eu tenho algumas pessoas que
que passaram por alguns problemas e tal, mas hoje são excelentes profissionais, pessoas de confiança, pessoas que estão lá cedo, vão embora tarde, se tem aqui, eu estava te contando, tá um acabamento ruim, eles mesmos corrigem, não, isso aqui não vai passar, porque o cliente, Sim. não, isso aqui não é acabamento da Multiforma, você tá maluco? Então, Você vê. cara, você vê Uau. isso aí e fala, pô, que o trabalho tá evoluindo, né? E que isso, e a galera que entra lá, que a gente faz novos treinamentos, né? Então a gente tá sempre treinando profissionais novos para colocar profissionais no mercado, né? Então os novos vêm, faz de qualquer jeito, eles vêm, não, pode refazer, tá lá, esse pratinho aqui, teve um cara lá que fez 2 vezes, o cara não, pode refazer, o encarregado olhou, passou, não, agora passou, pode ir. Que Então, legal, Controle de né? qualidade dos Pô, próprios Dos próprios funcionários, né? funcionários. Então a gente está bem feliz com o trabalho e eles foram hoje lá na Revestir, estiveram no stand da Michelangelo. Pô, passaram um tempinho com Cara, a gente, muito obrigado. escutaram, super interessados, Cara, né, em olha, conhecer. Marcelo, inclusive eu quero te agradecer pelo acolhimento que você deu a Pô, eles, não cara, podia ser né? diferente. Explicou como e eles tudo, caramba, olhando assim. Encantado. Legal, Muito né? obrigado. São poucas pessoas que têm essa humildade e essa percepção do pertencimento que você sempre diz, e isso só mostra como você é congruente. Você ganhou mais um amigo e um fã, viu? De verdade. Que isso, obrigado. Né? Todos Que isso. somos. A gente faz porque é natural. Esses dias, engraçado, um colega aqui de São Paulo foi lá no evento junto lá que a gente teve. Daí ele falou: Marcelo, tava falando aqui do teu marketing. Que teu marketing? Nada. Você é como você é. Uhum, E é como a gente é. E acho que agora é um momento a gente pode falar um pouquinho mais, ter um pouco mais de propriedade. Antes, com o tempo, a gente sempre fica um pouco mais receoso, tá meio novo no ramo, vai aprendendo, né? E à medida que a gente vai tendo um pouco mais de propriedade e entendendo que o que a gente pode passar vai ser bom para todo mundo, né? Perfeito. Dentro da nossa humildade, que a gente puder agregar, né? Sim, Tamo e junto é aí, né? importante É. para eles também. Eu vejo assim, quando a gente está muito focado, né? E isso tem uma certa importância, né? A gente está focado em fazer alguma coisa dentro daquilo, envolvido com aquilo, mas quando a gente sai disso e olha, né, um stand da Michelangelo e eles falam, pô, eu trabalho com isso aqui, né? Isso aqui é o resultado final, é isso aqui que a gente entrega, é uma percepção de valor que, né, é valor, não tem preço, Não né? tem preço. E para eles, eu acho que também o fato de eles se sentirem importantes, né? Porque eles chegam no teu stand, você dá atenção, você explica e tal, eles pensam, pô, o cara é importante, o cara tá aqui na feira representando e ele dá atenção pra gente. A forma como eles se sentem, eu tenho certeza que foi isso que o Adriano quis proporcionar para eles, né? Exato. E o que eu sempre falo, a gente atrai muito pessoas que são parecidas e que têm a essência parecida com a nossa, né? Uhum. Então, você não tá aqui por acaso, a gente não tá fazendo isso aqui por acaso, porque, né, fecha os conceitos, a essência e tudo isso, e é legal perceber que, mesmo com toda essa história, né, como a gente tá falando, pô, sei lá, Michelangelo é grife, né? E aí quando a gente pensa, eu lembro da primeira vez que eu fui para Las Vegas, daí eu falei, nossa, uma loja enorme da Louis Vuitton e tal, e daí meu marido falou, meu atual noivo, falou, entra. Ah, tá. Eu chamava de marido, agora eu tenho que chamar de noivo, tô confusa. Antes era namorado. E ele falou, entra. Daí eu falei, não, né? Que eu entrar na Louis Vuitton. Então, mas não entra, né? E justamente por isso, porque talvez algum marmorista, enfim, alguém do setor tenha, não, Michelangelo não, né? Tem esse simples. Não, vai. É humilde, é simples. Entra na né? da Gucci. Na da Gucci tem Michelangelo. Tem Michelangelo. Então, Tem o Napoleão Bordeaux. Alô, Gucci. Alô, Gucci, nossa. Tem uma loira lá em casa, vai ficar feliz. É um por mim, um pela Dani, um pela Mila. E a Flavinha da milanesa vai embora. E eu vejo que isso, assim, e eu não sei, eu sempre falo pra você, né? Eu admiro muito a humildade das pessoas, assim, né? E eu percebo que quem é humilde acaba indo mais longe, né? Então, assim, porque a pessoa que recebe todo mundo, que conversa com todo mundo, é uma pessoa que tá aberta, né? É receptiva e entrega também alguma coisa. Então, acho que isso é muito importante. E, de novo, como você falou, não tem como explicar Michelangelo, porque é tudo isso, né? Que a gente tá falando até agora. Então, eu acredito que humildade também seja um dos pilares, né? Da empresa de vocês, né? Com certeza. Deixa eu comentar 2 coisas que vieram na cabeça agora. Uma, quando eu tava a turma da Multiformas lá, fiz a apresentação, o pessoal rodou, fez a foto e tal. E eu não lembro qual dos rapazes falou assim: Michelangelo, seja bem-vindo à Multiformas. Olha, Sério? Você tá maluco? Né? O Chico e o Pablo, Cara, foi muito legal escutar aquilo. Legal, sabe? mano. Que Caramba, legal, né? Que loucura. Eu até arrepiei. como Legal, mano. Muito legal, né? E Fran, você sabe que isso que você comentou muito
muito relevante também, porque é um pouco do nosso cuidado também, que não fica aquela grife inacessível, né? Uhum, Porque não é o objetivo, né? O uhum, objetivo é a grife realmente para trazer o que ela uhum, se compõe a entregar, né? A sim. natureza, num ambiente, né? Seja numa casa inteira de 300 metros ou num lavabo Uhum, de duas chapas, alguma coisa assim, né? sim. Então, a gente tem um showroom que o Guto participou da Óbvio, né? inauguração no Sempre o momento, Guto. né? Sócio, né? E a gente tenta fazer agora, a gente está fazendo um café cultural, está fazendo alguns eventos, esse dos marmoristas e tal, agregando conteúdo e também Uhum, trazendo as pessoas mais para dentro da Michelangelo. Tem as áreas de trabalho, os arquitetos podem trazer o marmorista, o seu cliente, trabalhar realmente para entenderem que não é algo assim, a gente não busca o não exclusivismo de é, uma Louis aham, Vuitton, não é sabe? assim, não posso Não entrar, né? é o nosso caminho, né? Não Aham. é o nosso caminho, né? Legal, legal. Eu acho que isso é bem importante, e como a gente está falando, né, de uma construção, né, durante esse caminho, durante essa caminhada, a gente vai trazendo para perto essas coisas que são importantes, né, e por isso que eu falo da humildade, né, ser receptivo, você receber, e isso que você está falando, né, fazer os eventos, chamar um armorista para perto, entregar Uhum, conhecimento, entregar tudo sim, isso. Então, sim. por exemplo, se eu fosse pensar, né, poxa, eu posso ter uma pedra da Michelangelo, que tem na casa da Silvia Brás, dentro da minha casa. Nossa, para mim tem um valor Uhum, inestimável, sim, né? sim, sim. Então, assim, e as pessoas terem essa consciência, né? Até a gente estava na Expo Revestir, eu estava conversando com uma amiga que estava lá me acompanhando, a Mari, e a gente estava comentando, enfim, do porcelanato e tal, né, disso tudo, não criticando, mas tentando entender o porquê, né, tinha tanto stand de porcelanato, tão poucos de rochas naturais, para a gente conseguir dar força para isso, né, e eu falei, a percepção que eu tenho como consumidora, né, porque faz 2 anos que a gente estava mobiliando apartamento e tudo mais, graças a Deus eu já conheci o Ricardo, então tem bastante rocha natural na minha casa, Ainda bem, né? ainda bem, Aham. Tem um e balcão high-tech. tem um balcão Uma das especial bancadas lá. mais loucas que eu já vi. É. Mas a percepção do consumidor final é que o porcelanato talvez seja um pouco mais barato, mais acessível, né? E a gente sabe que tem rocha natural que acaba, né, sendo mais a gente mesmo dentro da Nobile. Alô, Nobel Mármore! Vou vender meu Marcelo, próprio patrocínio. é, Então, assim, o orçamento da faz o rocha Pix. natural foi mais em conta do que, né, o sintético. Então, a gente tem que entregar isso, né, para as pessoas, esse conhecimento, tem que tornar isso acessível, né? E eu acho que isso também a Michelangelo faz, né? Fazendo esses Sim. eventos, entregando isso. Então, não é porque somos uma boutique que a pessoa não pode entrar, como eu talvez me senti lá, né, em Las Vegas, na Louis Vuitton. Não, Sim. Vamos todo melhorar esse mundo tem merecimento acesso, aí. né? Então, exatamente. Agora, querida, já Melhor- tô pronta, já tô só esperando a Louis Fala Vuitton pro Marcelo tá pendurada. o preço do sapato que você tava vendo. Fala, é sapato? 17 mil. Pô, O sapato. Não, a bolsa é um Dá pouquinho. para levar bastante Ah, Michelangelo. Essa foi a eu falei pra decisão. Daniele. Não, essa foi a decisão do Ricardo. A gente tava em Essa Cachoeiro, bolsa tá barata. o Guto tava junto com a gente. Eu tava num grupo de bolsas, né? Que agora tá muito na moda, esse negócio de second hand e tal. Escuta essa. Ah, Daí foi quando o uau. Ricardo decidiu me chamar para ser sócia, porque eu tava mostrando pra ele, falei, você sabe que tem bolsa da Hermès que custa 300 mil e tal? Uau. Mas Ele- tá de olho nessa? Cada Daí vez ele mais o barato quê? o Daí ele, Michelangelo. daí eu falei, sim, tem bolsa, ó, essa daqui e tal. Daí eu falei, meu sonho é ter isso aqui. Daí ele falou, então vem ser minha sócia, porque você quer ter uma bolsa de 300 mil, você vai ter que vender muita coisa. É isso aí. Falei, então é isso aí. Tá certo, Mas Ricardo. assim, mas É isso aí. é essa a importância, né? Então, tudo tem o seu valor, né? A Uhum. Hermès é um negócio que é feito à mão, né? Então, assim, tem Uhum. toda. Que não difere muito da rocha natural, né? Sim, sim, Não sim. difere muito. Uhum. Então, assim, a gente tem que aprender a ver o valor das coisas, né? Porque eu olhar só o preço, pô, 300 mil numa bolsa, você nunca vai, né? Mas Agora, se eu Nunca olhar. mesmo. E fique claro, Eu registrado, já tô Daniele mandando, Godoy. eu já tô mandando para elas fotos, fica Tá tranquilo. louco? Tá doido. Mas é o que o Marcelo falou, é do 300 Brasil. pau, eu ganho quantos blocos com 300 mil? Quantos blocos de Prime lá? É que quando você trabalha no material industrializado, né? Hoje a tecnologia de produção ela é muito disponível a todos, né? Então, quando você trabalha no industrializado, a questão é se você vai fazer 15% de margem, 12, 13, ele é muito próximo, né? No natural, ele não tem preço, porque Exato. ele é totalmente diferente, né? Sim, Você não tem sim. que comparar. E daí eu acho que, até você comentou de preço, é absurdo que você vê industrializados, sintéticos, né? 2, 3 vezes mais caro que um produto natural. Uhum.
cara, como é que pode isso, né? É. Mas isso sabe o que é? Isso é uma força de marketing Uhum. muito Eu ia falar forte isso agora. dessas grandes empresas ou desses grandes setores. E o setor de rocha monumental, ele tem empresas de porte mais médio, que elas sozinhas não conseguem Uhum. mudar o mundo, Uhum. mas a gente junto, Exatamente. a gente consegue gradativamente mudando o mundo e a percepção da rocha natural e o valor da rocha natural, né? Exato. É exatamente isso que eu queria pontuar, exatamente isso. Assim, o industrializado, ele tem o mérito dele de Uhum. construir essa marca e gerar o Sim. valor em cima disso, né? Então muita gente bate, a gente fala brincando de industrializado, que a gente odeia, mas, cara, é um aprendizado muito grande com relação ao marketing. E isso, em vez de a gente ficar putinho com o industrializado, a gente tem que acordar como indústria, como amantes de rocha natural, e falar, cara, vamos bater forte no nosso produto. Sim. Vamos agregar marketing em cima disso, as indústrias fazer um movimento de investimento com arquitetos conceituados, né? Trazer, igual o trabalho que a Michelangelo está fazendo, trazer para dentro, ó, deixa eu mostrar para vocês as possibilidades e aplicações do nosso produto, e aí fazer isso cada vez mais forte e em massa, que aí talvez aqui a médio ou longo prazo a gente consiga, né, fazer um movimento maior do que já está fazendo, que já estamos todos de parabéns, que Mas- dá para ver Sim. notável, né, a diferença. Mas até pergunto para vocês marmoristas, assim, vocês conseguem expor mais a arte de vocês num produto natural ou num produto industrializado? Natural, sem dúvida. Não, no natural. Você viu? Natural, Tanto que é o natural. natural que levou onde eu tô. Então, exato. Então você está indo pro lado. O natural é o que faz os que você consiga sobressair Uhum. com a Perfeito. tua arte. Uhum. E às vezes, muito marmorista agora está dando vazão a trabalhar com industrializado. Porque não se preocupa com isso, lá. Eles estão Não, pois é. Só que pensando no aqui no dinheiro, Brasil, tá ligado? Só que é um pensamento muito a curto prazo. Exatamente. Porque se você analisar o movimento estratégico dos setores, né, você vê um movimento industrializado trazendo o instalador de piso cerâmico para aprender a instalar bancada, Uhum. transformando isso num processo industrializado e não num processo artístico do Perfeito. marmorista. Uhum. Então, às vezes, a marmoraria não está vendo a ameaça que está vindo e tá às vezes está atuando em favor da ameaça. perfeito. Porque, Perfeita às colocação. por isso que você sempre tem que olhar na frente o que você está fazendo. E se é claro que você fala, mas é que você chegar num ponto da Michelangelo que você não precisa vender o almoço para comprar janta, essas coisas, mas o ideal é você sempre poder ter uma estrutura de trabalho onde você possa desenvolver dentro da tua filosofia, Uhum. Exato. né? Exatamente. Exato. Né? Então, Exato. seja do tamanho que você consegue adaptar para você não perder a tua filosofia, o que Uhum. você acredita. Uhum. Exatamente. Senão você cai nessa mesmice das negociações, Você acaba preço, alimentando uma parada que vai planilha, te derrubar daqui a um tempo. Sim, Uhum. e Só você que a não questão- enxerga isso. Exatamente, É. porque tá pensando em curto prazo, tá pensando Sim. só naquilo, no resultado inicial ali Da do hora, momento, né? da hora. Uhum. E a questão Cara, do muito bom material, colocado isso aí. a questão do material natural, ele não é valorizado aqui, né? Porque nos Estados Unidos, como eu morei lá, o natural é muito mais Cara, caro do que um quartzo. Meu Deus. Ninguém quer quartzo lá. sim. O Uhum. quartzo é coisa barata. Eu não sei hoje, porque no tempo que eu morei lá não tinha tanto sintético, né? Então usa Uhum, muito, né? Porque eu uhum, acompanho uhum. bastante marmoraria de lá. Mas o natural é muito mais valorizado. Não, você pega o Corian. O Né? Corian, que aqui no Brasil, no Corian, não sei o quê. Uhum. Corian nas casas de econômicas nos Estados Unidos. Uhum. Corian não é produto de valor. Uhum. Chega no Brasil, é Corian. É importado, Então, Corian. Pô, Eles dão muito valor naquilo que a gente não valoriza, né? É. Tanto que é muita coisa, você vê lá made in Brasil. E esse é um dos objetivos do movimento Marmorizou. Não por nada, mas esse é o motivo. É a gente bater forte no nosso produto natural. Uhum. É a gente conseguir, junto com empresas como a Michelangelo e tantas outras que estão junto com a gente como parceiros nesse movimento, de poder a gente começar a continuar fazendo esse movimento de valorização do produto nosso, né? Do que a gente tem, né? Que é muito rico e que lá fora a galera paga muito caro e aqui a gente fica Valoriza, né? reclamando, né? Então é um compromisso que o Marmorizou tem, né? Até o final dos tempos. É a gente bater forte nisso aí para poder sempre deixar a Rocha Natural no seu destaque que merece, porque tem a ver com a nossa essência, tem a ver com o que a gente quer entregar. Uhum. E Né? pra ver, né, E- Adriano, não importa o nosso tamanho, né? Não A gente importa. não é uma empresa, minha empresa não é grande, a do Adriano não é grande, a Noble em produção não é. A gente tem mais vontade de fazer o movimento crescer
para ser valorizado a rocha natural, né? Porque por isso mesmo que Não, fala marmorizou, né? Não somos grandes, mas juntos somos gigantes. Não, e o movimento é Ficou sensacional, boa essa né? frase, hein? Ficou bom. Vocês são Anota aí agora- essa. E o movimento é sensacional. E é uma pena que o Ricardo até acabou ficando preso lá na Polônia, França. Mas, Tá? Puta Mas- merda, não fala isso. mas velho. mas tá ele- levando Já as vai virar rochas- polêmica. mas- Não, não tá preso Não, por mas cadeia, ele- galera. Ele Só tá tá preso lá. lá trabalhando. Deixando bem claro, né? Tá só- Tá levando a marmorizou Mas- pra Polônia. Nossa. Toma Mas essa. ele é um A Grécia. grande agregador, né? Não, foi ele que começou, né? Não, e dessa não, eu digo de agregar os marmoristas nível Uhum, Brasil uhum. nesse movimento de valorização. Isso aí. A gente teve o prazer de convidar ele, o Guto, para fazer a apresentação lá na Michelangelo esses tempos, né? Agora, tempo atrás, no objetivo de agregar conteúdo, ele trouxe um dos conteúdos e a gente conversa com os marmoristas na feira e eles falam, eu vi o Ricardo lá, né? Uhum. Eu faço mentoria com o Ricardo, Sim. eu tô desenvolvendo. Cara, é muito legal isso. É. Sabe? E o Ricardo acaba sendo o Ricardo, a Noble, Uhum, o movimento marmorizou, isso que a gente precisa. É os Que legal. agregadores do Uhum, setor, seja em conteúdo, acho que tá naquela coisa, voltando na Flavinha, Sim. na parte da Milanese também, que é um instrumento para ir para o mercado importante, a Centro Rochas, que agora é uma entidade nova, que tem o intuito também de trazer mais junto, porém ainda muito focado em exportação, sabe? Fizesse um trabalho um pouquinho mais nacional, acho que podia ser muito legal, porque daí o investimento é da Apex, tá? Uhum. Pô, mas então... Tem como patrocinar? Sei Não, mas, lá, né? não, Vai mas tinha que saber. ter uma... tinha que ter uma... A Milanese, Milanese. Milanese, Milanese, Tinha vamos que patrocinar o Mas, marmorizou, né? Eu acho Caraca. também, aproveitando, né, Milanese, que tem a questão da feira, fazer um movimento com os marmoristas, uma reunião para tentar ajudar o setor também, É. em termos de você quer uma máquina melhor, você quer um negócio... Dizem as más um línguas, aí que a crédito, Flavinha já alguma tá coisa, movimentando entendeu? alguma coisa a É. respeito disso aí. Dizem. Ih, Quem saber, né? ih, O passarinho me contou. A vontade é grande, né? Mas uma ajudinha, alguma coisa, né? Mas sempre é bem... Mas é porque são entidades que elas são imparciais e elas representam o setor, Sem dúvida. né? Tipo, o Ricardo, ele é imparcial e ele representa o setor. Uhum. E ele agrega todo um conhecimento. O Ricardo é fantástico, porque ele agrega todo um conhecimento de marmoraria e todo um E ele tem conhecimento a de prática. geologia. Não, ele conhece o É material. o que a gente falou. Guto, ele olha o material, ele conhece Não, tudo, os conhece minerais, tudo. como é que vai, ele tem. E assim, Pô, ele isso tem é a prática, legal. né? Não, Eu sou É gestão, né? eu O sou- Ricardo é especialista em É, gestão. Então, todo curso, tudo que é feito no portal Marmorizou, que a Fran e toda a galera da Nobre Marmo constrói, é consolidado de fato. Porque todos os alunos de mentoria, e eu como aluno de mentoria do Não, Ricardo... você tá um puxa-saco. Não, não, hein? não. Eu tô falando que eu tô Dá um tendo- desconto, eu- Ricardo, dá um desconto. Não. Eu tô falando a verdade, não sou puxa-saco. Peraí que eu vou não. ligar pro Ricardo. pra ele Não, ver. para com isso. Eu sou muito boca Eu tô até aberta. gostando você aqui nesses episódios. Eu vou dar uma cortada nele, porque quem manda nessa porra que sou eu. Na verdade, eu comentei a foto do Ricardo, mas eu prefiro muito mais a Fran. É isso aí, Que fique Marcelinho. registrado, que fique Deixa registrado, registrado. tá? Viu, Marcelo? Tô brincando, Eu irmão. sou- Você eu pode sou- vir 2 vezes e a Fran vem 5. Eu sou muito boca aberta, porque assim, eu falo mesmo, eu acho que tem muita gente que tá no negócio sem saber uma arruela. E falando coisa que não tem muita lógica, né? Acho que na prática, o Ricardo, além dele ter a teoria, ele tem a prática. Ele vai, ele é o cara da produção, E ele os- vai e faz tudo. E os mentorados têm resultados, entendeu? Sabe o que valida? É o resultado. Mas Marcelo. você saber também, né, Adriano? Você Não, vai falar um mas é negócio que você resultado, sabe, irmão. Se você né? sabe e não tem resultado, não adianta nada. Não, mas eu falo assim, mas Não, mas acho que o Guto Você- tá falando de é- um caso que aconteceu esses dias até de uma pessoa até de um geólogo e tal, e ele comentou nossa num vídeo senhora. que Não os cita cara, nomes, hein, não, galera? não, Pelo não amor sei de se é Deus. o nome, mandei mas fala. Polêmica. o vídeo. Não, mas Não, fala- falando que o Ricardo mas- foi preso. Não, mas já você é fala, polêmica demais. sério que Não, eu tô você te- é da rocha ornamental? É, foi- Mas você quer o Você bem viu? da rocha ornamental? Não, pelo que Cara, ele o que você quer fazer? Pô, Eu já mandei é pro tão Marcelo na difícil. Cara, é tão trabalhoso, né, Guto? Cara, Não, o que a ele- gente trabalha. Ele puxou pra sardinha fazer- pro trabalho dele. Não, Foi cara, mas ridículo. contra Tava um vendendo, querendo setor, vender o dele. cara, isso você não faz. Não pode. Né, a gente Não é, pode. né, o Davi contra o Golias, e a gente brigando, vem um dos nossos. Né? E taca pedra em Taca nós. pedra em nós. Cara, assim, sem Tá lógica. vendo aí, Ricardo? Tá Sem vendo aí, lógica, Ricardo? A Fran sem já- Taca lógica. pedra na gente. É. Mas é isso, a gente continua com esse movimento, a gente agradece o apoio de indústrias como a Michelangelo e tantas outras parceiras, né? E que a gente continue batendo de frente.
Porque, vou falar outra frase poética, porque grandes batalhas são soldadas para grandes guerreiros. É verdade. Ô, garoto. Né? E a gente, como empresário de marmoraria, a gente sabe que a tríplice, né, que é a indústria, comércio e prestação de serviço, não menosprezando todo o resto, mas assim, tem que ter culhão, né? Tem que ser, Pegou? tem que ser bala na agulha, senão não aguenta, né? Resiliência. E aí a gente acha um movimento com pessoas que têm o mesmo propósito, trabalha, que tem resultado, e a gente consegue começar a construir uma coisa sólida, e acredito muito que está aparecendo um resultado agora, porque a gente está conseguindo chamar a atenção das pessoas que também são importantes nesse processo, como todos da indústria, né, e do setor, porque é o que você falou, precisava desse movimento, a gente precisava, e juntos a gente consegue chegar onde a gente precisa chegar, que é enaltecer o nosso setor. Juntos somos mais fortes. Não é isso? É isso aí, Certinho? Com certeza. Cara, com certeza. A gente ficou de... Para esse ano, o que você fala de novidade? 2023? É. Novidade O que maior? você espera? Vamos finalizar, né? Depois você manda um beijo para aquela câmera para quem você quiser, Tá. né? Mas eu queria exatamente isso. O que você espera para esse ano de 2023, assim? O que você acha que vai te Cara, trazer de... Coisa mais importante de 2023 vai ser o nascimento do meu neto. Isso é o mais importante. Augusto vem aí. Aê! Como é que é? Augusto, e não é por causa do Guto. Não venho com essa. A minha filha com o meu genro que escolheram. Porque não tem nada a ver com Não isso. tenho nada. Eu queria a Luca por causa do Obrigado, Luca Marcelo. Doncic do Mavs e não tem. Ela não que tem usa o jeito, jurídico é. não é. Michelangelo, tá Não, perdido, ferrou, velho. Obrigado, ferrou. Meu Deus, agora ferrou, não tinha vinculado ao Guto. Parabéns. O Augusto Vovô vem aí Cresco. e Júlio vem aí, acho que Show de bola. eu fui pai muito novo e tudo na minha vida eu fiz pelos meus filhos, mas agora eu vou fazer lindo. tudo pelos meus netos. Que bonitinho, bom. cara. Vem aí, minha filha Parabéns. tá super feliz, acho que é o sonho dela, muito família, a vontade dela era ter filhos, acho que constituir família. E então para mim isso, ver ela com essa alegria, isso e eu poder ter um neto agora numa situação mais madura, de poder aproveitar. Eu tô pensando em mudar de casa só para estar mais próximo Que para poder passar mais bonitinho. tempo. Cara, E ela mora em Guarulhos? isso é Eu tô tudo. vendendo a casa em Não. Guarulhos. Mais perto do Gutinho. Cara, Então, acho que nada mais importante que isso em 2023, Guto. Legal. parabéns. Não precisa nem falar o resto. Isso aí já tá. Marcelinho, muito obrigado pela sua Pô, presença, cara. Obrigado a você. Eu vou encerrar Meu agora. Deus. Tem muita coisa pra falar, mas a gente deixa um round 2, né? Um próximo episódio. Maior prazer. Conta Tá. com a gente no que precisar, tanto eu como toda a equipe da Michelangelo. Estamos às ordens, as instalações da Michelangelo às ordens também, que o setor precisar, para a gente ser cada dia mais forte. Contem com a gente, estamos Muito juntos, obrigado. sabe? Cara, Exatamente. muito obrigado pela sua presença. Foi Prazer enorme. sensacional. Foi um Meu bate-papo, conhecimento, né? Cara, você é do Marmorizou, você já sabe disso, né? A essência é essa. Tamo junto. Seja muito Só pra eu bem-vindo. saber a participação que eu tenho. Não, isso aí agora depois também. depois a Fran te passa os Depois eu vou detalhes. contar quantas vezes eu Ela te passa o Pix depois. Tá Cara, muito obrigado pela minha parte. Foi uma honra, um prazer te ter aqui, né? Vai vir outras vezes, sim, nem que for obrigado. Amarrado. Amarrado. Agora, quando você vem a primeira vez, tem um pacto, né? Opa, Agora já é. Quando a gente chama, tem que vir, não tem Isso é como dizer normal. não. faz parte da família, Faz né? parte da Faz família. parte do movimento É isso aí, É isso Né? aí. Guto, É um quer prazer. finalizar com Eu alguma agradeço mais uma vez a oportunidade e dizer que não importa o seu tamanho, importa a sua vontade, a gente só quer crescer e aqui vai muito além do que a gente imaginou. Muito Fran? obrigado mais uma vez de coração. Tamo junto, irmão. Você até sai de casa já. Fran? Guto é de casa. Obrigada, Guto, Obrigado pela mesmo. presença. Muito obrigada. Foi um prazer te conhecer, né? E eu fico muito feliz porque sempre que eu venho aqui, eu acho que a gente tem um porquê, né, muito grande. A gente sempre, como eu falei, a gente atrai pessoas que têm o mesmo propósito, a mesma visão. E sempre que vem alguém que eu percebo assim, encaixou, é isso aí. Eu fico legal. muito feliz. Então, muito obrigada. Foi um Porque não é prazer qualquer um que vem enorme. aqui, não, viu, brother? É escolhido a dedo. Meu Deus. Tem um cara. conselho, tá? Aham. Tem que conversar Sim, com o sim. conselho, tem que passar por Uhum. aprovação, então não é tem qualquer todo um, o não. processo. Mas Bom você vai demais. ser sempre muito bem-vindo, Muito já bem-vindo. é da família. Muito E para obrigado. formalizar a família, a gente sempre faz uma coisa aqui, tá? Opa. Você tem que olhar lá naquela câmera, Uhum. fazer um hashtag assim, ó, Opa. e falar Marmorizou É, no 3, no tá? 3 a gente fala Marmorizou junto. Fechado? Vai lá, Gutão. Vamos lá. É isso? Vai lá. 1, 2, 3. Marmorizou!